Olá, Rondônia, muito boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês. Eu gosto de começar o programa trazendo aqui algumas informações, né? Coisa que a gente fica aí olhando durante o dia. Que tristeza, né? Hoje pela manhã eu fui acordado com a notícia de que o ex-presidente Temer ia ser preso novamente. Que tristeza para um país ter dois ex-presidentes presos. E tem uma ex-presidente que está aí, não sei o que é que vai acontecer com ela. Mas enfim, não está fácil para ninguém não. É um complicador muito grande. O que é que ocorreu mais hoje além dessa história do Temer? Que me dá uma profunda tristeza. E que eu acho que todo mundo fica triste também. O ideal é que tivesse todo mundo aí cumprindo seus mandatos. Mas e que tal a gente pensar a respeito do que está ocorrendo com o juiz Sérgio Moro? Um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro. Está apanhando, como se diz lá no Nordeste, lá no Ceará, do meu amigo Bandeira, está apanhando mais do que Malavé, do que para largar poeira. Está demais. Hoje ele perdeu o COAF, mas pode perder muito mais. É que a banda podre da política, e que não é pequena, vamos pensar aqui que na legislatura passada, de 513 deputados, pelo menos 250, metade, estava enrolada na justiça, está lá enrolado de novo, continua enrolado de novo e atuando para que essa história de combate à corrupção não seja do jeito que o Moro quer e do jeito que a gente precisa. Está feio. É muito ruim quando a gente fica num país numa situação como essa, em que o presidente fica batendo boca com um maluco que está morando lá nos Estados Unidos, chamado Olavo, e diz que é ele que faz a cabeça dele. Que coisa ruim, né? Eu não sei. Vamos ver para onde é que nós vamos chegar. Ontem, ou melhor, anteontem, o presidente Bolsonaro, numa ação em que atrapalhou a vida do Moro, fez o seguinte: liberou a questão dos armamentos. E eu trago hoje um advogado criminalista, o Zé Gomes Bandeira, vem aqui comigo para a gente trocar uma ideia sobre isso. O que é que isso muda na vida das pessoas? Bandeira é criminalista, quer dizer, é um homem que está por dentro dessas coisas. Sabe exatamente como é que anda essa história de armamento, de desarmamento, de arma, o que é que pode acontecer, o que é que não pode fazer, e é um homem extremamente sensato. Podia ter trazido aqui um delegado e tal, não, vamos pegar aqui alguém que conhece dessa situação por ser um homem do povo. Bandeira foi feirante há muito tempo atrás. E aí criou ele mesmo, fez ele mesmo o seu caminho, e hoje é um daqueles advogados que a gente tem assim, orgulho de dizer, é advogado, e orgulho de dizer, é meu amigo. Boa noite, Bandeira, muito legal você ter vindo aqui, muitíssimo obrigado por você ter atendido aqui o nosso convite. E é bom, né? É bom a gente falar dessas coisas. Feirante, é verdade mesmo, né, Bandeira? É verdade, é maravilhoso, eu te agradeço, boa noite para você, boa noite àqueles que nos veem, que nos ouvem. E é extremamente interessante fazendo essa troca de ideia, que é construtivo para nós, né, como debatedores, e a sociedade que nos ouve, que também acaba bebendo dessa água dos conhecimentos, principalmente seu, não meu. Ô, Bandeira, você era feirante, e é o seguinte, numa determinada hora você fez assim, eu quero mudar de vida. Como é que foi isso, Bandeira? Conta aqui pra gente, porque a gente tem um tempinho aqui, a gente não vai falar só de arma, não, vamos falar de alma. Eu sempre volto na feira para ver os colegas meus que legal, até hoje estão lá. E assim, é maravilhoso ver, né, que cada um faz a sua história, que cada um constrói aquilo para si. E eles me perguntam e me falam, mas você hoje é advogado? Eu digo, todo mundo teve também a oportunidade de mudar a sua história. Hoje vocês estão aqui, lógico, o trabalho deles é digno, como eu também. Às vezes até ganhando mais do que você, né? Com certeza, entendeu, né? Mas cada um faz a sua história. Uhum. E eles tiveram também a oportunidade, como eu tive, de acordar de madrugada, estudar, pegar 2 ônibus e ir para a faculdade. E também de construir a sua história. Muito interessante isso. Você era feira... Qual era a sua linha de atuação na feira? Era clínica geral ou o meu negócio era mais para frutas e verduras? Não, eu vendia confecção. É? Isso. Uhum. Mas assim, isso também me deu uma base para ser quem eu sou hoje. Porque essa troca de ideia com o comprador, né, com o consumidor, me construiu. Né, de ter essa acessibilidade com o outro, né, de ser humilde, de atender bem, de tratar os outros bem.
que legal, cara. E o interessante é isso, é que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre tem alguma coisa. Todo mundo tem uma verdade para passar para a gente, né? É o processo. Ninguém pode dizer que alguém não assim, nós não podemos receber nada de ninguém. Podemos receber tudo de todos. Bandeira foi, durante um período aqui, meu venerável mestre. Era o homem que mandava na minha loja, o homem que mandava em mim. E eu tenho um prazer muito grande de ter sido comandado por ele, ter recebido seus ensinamentos de maçom, de gente do bem, de homem, de advogado, enfim, é um orgulho muito grande. Eu vou lhe pedir um minutinho. Eu vou chamar, hoje é quinta-feira, dia da gente falar de Doutores da Visão, sempre um recado importante para você, e eu volto já para continuar com essa conversa com Bandeira. Hoje nós vamos falar, principalmente para você que mora no interior, sobre essa nova liberação de armas. Quem é que pode ter arma? Quem mora no sítio pode ter arma? Fazendeiro pode ter? Caminhoneiro pode ter? Já. Olha só, mais uma pessoa que está querendo saber aqui alguma informação no quadro Doutores da Visão. Sabe o que ela está querendo saber? Sobre pterígio. Aí eu vou lá para o doutor Luiz. E aí, você sabe o que é pterígio, não? Carne crescida? Ele vai responder agora. Doutor, o que é pterígio? Então, o pterígio ele é uma carnosidade sobre a córnea, né, que se inicia pelo espessamento da tênue. E ele tem um fator genético, mas principalmente tem que ter uma irritação crônica do olho. Então, quanto mais o olho irrita com poeira, com fumaça, com sol, o fator UV é um dos mais importantes, na verdade, aquela carne vai crescendo sobre o olho. Então, ela cresce um tanto que começa a atrapalhar a visão, ou a irritação também fica muito forte. Aí a gente, no começo, começa a passar colírias, medicamentos. Se não resolver, vai para a cirurgia. Doutor, qual é o tratamento? Então, o meu tratamento depende de cada pessoa, é diferente, né? Depende do estágio da doença. Quando o pterígio é muito grande, já está no eixo visual, a indicação é cirúrgica. Se a carne já for um tamanho já maior do que a gente normalmente encontra, que é inicial, a gente passa medicamento, já resolve, vai acompanhando aquela pessoa e tira os sintomas, pelo menos. Como prevenir, doutor? A gente sempre recomenda as pessoas usarem bastante óculos de sol. Passa os colírios anti-inflamatórios e lubrificantes, que é o início do tratamento para tentar o olho irritar menos possível. E acompanhar aquela pessoa, né, semestralmente, pelo menos, né, para que a pessoa, se tiver algum crescimento, a gente pede para fazer a cirurgia. Doutor, pode ser confundido com outra doença? O pessoal fala muito, o pterígio, algumas pessoas falam da carne crescida, que é o nome, né, vulgar, popular. Tem pessoa que fala que é a catarata. A catarata é uma opacidade da lente interna do olho. O pterígio é uma carne que fica por fora do olho. Tem uma diferença, né? É uma proliferação fibrovascular da parte externa, uma camadinha da parte externa do olho. Nós chamamos de pterígio, né? É um processo delicado ou simples? É considerado uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia por fora do olho. Tem que ser os cuidados, né? Tem-se os cuidados normais de você não atingir uma musculatura do olho, você retirar só aquela carnosidade e ter sempre a técnica de dar os pontos para que aqueles pontos recubram toda aquela área que foi retirada. Essa que a gente fala que é os cuidados, mas é uma cirurgia simples da oftalmologia, não é uma cirurgia complicada não. Doutor, quais são os cuidados pós-cirúrgicos? Os cuidados pós-operatórios, né? Não beber nada que tenha álcool, alimentação nada gordurosa, para evitar carne de porco, essas coisas no início, né? Evitar poeira, evitar sol. Pois é, dúvida sanada. Mas se você tiver mais alguma dúvida ou quiser agendar a sua consulta, o telefone é esse aqui, 99252-3700, no quadro Doutores da Visão. Até a próxima! Doutor José Gomes Bandeira, advogado criminalista, meu convidado de hoje. Ô, Bandeira, o que mudou com essa história da liberação das armas lá pelo Bolsonaro? A gente já tinha ali alguma coisa que falava, o Estatuto do Desarmamento, né? Quem pode, quem não pode, quem pode ter arma, quem pode ter porte. O que mudou nessa canetada que ele deu? Mudou muita coisa, alterou demais. Isso vai ser melhor, vai ser pior? Léo, a flexibilização do porte de arma, do uso, né, vai criar um leque muito amplo, que não assim, no primeiro momento, ninguém nem sabe quais são as consequências disso.
o que, digamos assim, as organizações sociais falam é que vai haver um aumento dos níveis de violência. Por quê? Porque hoje, para se ter uma arma, existe todo um trâmite burocrático que é muito difícil se ter uma arma, obter um porte de arma. Mas agora, com essa flexibilização, vai ficar muito mais fácil de ter porte de arma. Para o cidadão comum ou para o bandido também? Para os dois. Porque à medida que o cidadão comum tem uma arma, ele também fica um alvo mais fácil. De onde era que os bandidos estavam tirando arma? Dos vigilantes. Houve um aumento, um índice de assalto nos vigilantes, para quê? Justamente para obter arma. Porque uma arma hoje está muito cara. Então eles não conseguem mais aqui, assim, comprar arma, então eles têm que assaltar para conseguir arma. Assim, não sei se você percebeu, mas a gente que trabalha na área criminal, a gente percebe, muitos dos assaltos que estão ocorrendo hoje acontecem com arma de brinquedo. Então se tirou... O famoso simulacro, né? Isso, é o simulacro. Por quê? Porque não se tem mais tanta arma no mercado. E eles tinham dificuldade de obter essas armas. Com essa flexibilização, vai abrir um leque muito grande. Por quê? Porque, digamos assim, um cidadão que mora no sítio, ele pode comprar uma arma e, numa dificuldade, ele pode vender essa arma, ou então pode dizer que foi assaltado, que foi furtado, que foi roubado, né? E aí ela vai cair na mão de quem? Né? Vai abrir um leque de vulnerabilidade para a sociedade, porque nós vamos ter muita arma. Fora situações de muita gente despreparada que vai obter essas armas. E a gente não sabe as consequências disso. Além do mais, esse decreto do Bolsonaro, ele vai ser objeto de discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, porque não sei se você se recorda, houve um plebiscito, né, justamente para quê? E a população brasileira... 1980 Não, 90, 92, eu não me recordo a data. Né? E aí a população brasileira disse o quê? Não às armas. Foi esse o recado que a população deu. Não era 90 não, 2004, se eu não me engano. 2004, 2005, por aí. E então, quer dizer, a população anteriormente, através de um plebiscito, que é um processo muito mais amplo de discussão na sociedade de ter ou não a arma, ela disse que não queria a arma. E aí vem o Bolsonaro para atender os reclamos de um processo eleitoral, porque isso foi promessa de campanha dele para atender isso. Ele vem com uma canetada, dá um decreto e diz que abre esse leque, entendeu? Flexibilizando ao acesso às armas. Nós vamos conversar ainda mais a respeito desse assunto, mas principalmente a respeito desse primeiro impacto. O que dizem as mídias sociais, o que dizem as pessoas de uma forma geral? Eu vou colocar a minha opinião aqui, porque eu não guardo para ninguém, não. Eu acho que a arma deveria estar na mão da polícia, e se não estiver na mão da polícia, está na mão do bandido. Se há uma necessidade, mas aí é uma outra coisa muito especial, aí é uma outra história, uma determinada classe que precisa ter uma arma, mas não só ter a arma, de portar a arma. Mas eu quero chamar a Socibra e a gente continua aqui. Eu vou chamar a Socibra, a gente vai fechar o primeiro bloco e eu continuo conversando aqui com Bandeira. E aí, você o que acha? Para você que mora no sítio, para você que mora na fazenda, é necessário realmente ter uma arma? Ou essa arma acaba sendo um problema a mais? Já a gente conversa. O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire, kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Antônio Gomes Bandeira é o meu convidado de hoje, advogado criminalista, e nós estamos tratando do assunto liberação de armas, decreto do Bolsonaro. Você me diz o seguinte, que primeiro a população há a possibilidade, quase que real,
de que a gente tenha um recrudescimento dessa história de armas, de uma violência maior. Eu não sei se a gente tem parâmetros em outros países, eu não sei se o Brasil é um país diferente, mas o certo é que eu vejo essa possibilidade também. Agora, o que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de coisa ocorra? As regras para fornecimento dessas armas foram modificadas em relação ao Estatuto do Desarmamento. Essa flexibilização é muito maior do que aquilo que a gente está imaginando? De certeza, porque antes esse endurecimento que se tinha, digamos, dificultava o acesso às armas. Agora o leque aumentou muito mesmo. E aí a gente fica se perguntando, muitas vezes na sociedade a gente faz a discussão dos efeitos, e não faz a discussão da causa. Uhum. E isso é aberto no sentido de seguinte, que se discute a violência, mas não se discute a causa da violência. Perfeito. Ah, não, porque nos Estados Unidos eu tenho uma arma ou duas armas para cada habitante, na Europa, na Suíça. Mas se a gente pensar, qual é o nível intelectual e cultural desse povo? É muito diferente de nós brasileiros, que nós temos uma cultura de violência. Hoje nós somos o país que mais mata, tanto no trânsito quanto por arma de fogo. E a gente se discute, vai resolver o problema? Essa sensibilidade com relação à questão da violência, a gente se pergunta por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela não está preparada como a sociedade americana, como a sociedade europeia, para ter arma em casa, que ela sabe que é para segurança e no uso estritamente do dever legal, da segurança. E é cultura, né? É cultura. Uhum. E no Brasil, infelizmente, nós não temos isso, né? Eu acredito que vai haver um recrudescimento da violência e que aí, mesmo com todo esse filtro que se tem hoje, né, dos requisitos de ter 25 anos, não ter processo, toda essa burocracia que vai ser exigido para o fornecimento do porte de arma, mesmo assim vai passar muita coisa, vai ficar muita arma na sociedade para causar besteira. Eu fiquei sentido na hora que eu vi o Moro falando, ele estava numa reunião falando a respeito do seu pacote, e alguém perguntou a respeito dessa história da arma. Ele disse, não, isso aí é uma decisão do presidente e é para cumprir algo da campanha, não tem nada a ver com a segurança. Constrangimento que não tem mais tamanho, e diminui o homem, né? Certeza, porque ele está dentro de um processo político que é diferente do processo técnico do qual ele participava, e eu tenho certeza absoluta que no íntimo dele ele não concorda com essa decisão do presidente, porque ele sabe que isso não vai trazer benefício para a sociedade, mas vai atender o apelo de alguns. Tanto é que na Bolsa de Valores a Taurus subiu muito as ações dela. Então, quer dizer, a gente se pergunta, a pergunta é, que benefício vai trazer para a sociedade essa liberação de armas? Essa é a pergunta. Quer dizer, provavelmente o benefício é quase que nada, né? Se a gente estava arrumado daquele jeito, deixa, né? Assim, quando se pergunta, ele diz assim, mas desarmou o cidadão e armou os bandidos, né? Essa é a insegurança. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, o que é que a sociedade brasileira, o que é que o executivo está fazendo para dar segurança para o cidadão? Será se realmente, de fato, ele está dando a segurança que ele merece? Aí a gente vai ver que o problema não é as armas, é muitas vezes a falta, entendeu? De uma política de segurança que não atende aos nossos reclamos. Bom, eu já posso importar uma arma se eu quiser, a partir de agora, Primeiro, vamos voltar naquele ponto que você disse, isso vai ter que ser discutido. Não é assim, chegou lá, está aqui o decreto e acabou. Esse decreto vai parar no STF. Né? Não, assim, a operacionalização, uma instrumentalização, hoje para você requerer, a partir do momento da vigência dele, você pode se dirigir à Polícia Federal e fazer todo o processo, né, o psicológico, apresentar certidões criminais, né, e pode até ser dado a arma. Agora, a questão da discussão jurídica que vai ter dentro do Supremo Tribunal Federal, isso vai... Você sabe como é que anda os processos do Supremo Tribunal Federal. Bandeira, hoje, logo depois desse decreto, eu já posso ir a uma arma de uma loja que venda arma e comprar a minha arma e levar para minha casa? Ou eu tenho que ter uma liberação de alguém? Você vai ter que fazer todo o procedimento burocrático de apresentar certidões para você poder ter essa arma. Para comprar, não é para portar. Porque tem duas coisas, uma é a compra, a outra é o porte, né? Pois é, mas aí de qualquer forma, você tem que pensar primeiro no processo de liberação para você. Se você, digamos assim, não atender os requisitos de você comprar, o que é que vai acontecer? Você vai ter que devolver a arma. E a loja ela não vai pegar, então você vai ter que entregar para a Polícia Federal. Primeiro você precisa
fazer o processo burocrático para saber se vai ser concedido. Porque você vai pagar 3, 4, 5 mil reais numa arma para depois ter que devolver para a Polícia Federal, porque a loja não vai receber. Né? Com certeza. Essa é a questão. Você não vai jogar dinheiro fora. Eu posso importar arma já a partir de agora ou não? Tem eu posso importar algum... Tem alguma arma que eu não posso importar? Por exemplo, eu quero comprar uma bazuca, um AK-47 ou alguma coisa do tipo. Está liberado, eu posso comprar isso? Se eu sou colecionador, eu posso comprar o que de arma? Outra coisa, eu posso guardar essas armas em casa? Eu tenho que ter algum espaço em casa diferenciado para guardar esse tipo de arma? Se eu moro na fazenda, onde é que eu vou guardar essa arma dentro da fazenda? Você me dá um minutinho? Eu vou chamar aqui Ângelos Prever e a gente vai continuar com essa conversa, com todas essas perguntas que estão aí agora. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prever. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também Ângelos Prever, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Estamos de volta, eu estou conversando com Antônio Gomes Bandeira. E aí, Bandeira, como é que fica essa questão aí? Essas questões que eu coloquei para você. Vamos lá. Primeiro, posso comprar que tipo de arma? Que quantidade de arma? Onde guardar essa arma? Se eu tenho uma fazenda, eu tenho que ter um cofre especial dentro da fazenda para colocar. Se eu estou na fazenda e eu saio, o meu peão, o meu empregado, o meu capataz pode utilizar essa arma ou ela é de uso exclusivo? Na minha interpretação, a partir do momento que ela Está tudo ainda meio confuso, né? Talvez precisasse até de uma regulamentação. Porque a lei fala o seguinte, para você ter uma arma, você precisa demonstrar que você tem um local seguro que fique distante de quem? De criança, de adolescente, porque a gente sabe do risco potencial que isso pode causar, trazer para a criança. E como é que se operacionaliza isso? O que é que você chama de cofre para guardar isso? É um cofre? Né? É um local seguro? É um quarto fechado? Isso não está regulamentado. A Polícia Federal vai lá para dar uma olhada? A Polícia Federal ela tem condições materiais de ir fazer essa fiscalização? Por isso que a gente fala assim, esse decreto ele é leitoleiro. Ele veio, entendeu, para atender os interesses da campanha, não para beneficiar a população. Isso vai passar lá em cima, no STF, no Congresso, onde quer que seja? Eu acredito que não. Né? Primeiro, por conta daquela questão do plebiscito. Se teve um plebiscito, ele tem que voltar para ter novamente, porque foi a vontade soberana da população que disse não. Mesmo naquela hora lá atrás. Naquela hora. Então ele teria que, assim, para ele que ele fosse regulamentado, ou então para que ele fosse revogado, tem que ter outro plebiscito. Não da forma que eles estão fazendo com um decreto. Clube de tiro, acabei de me lembrar aqui do meu querido Fernão, que foi nosso irmão de maçonaria também. Clube de tiro, como é que fica numa situação dessa? Ele é uma empresa privada, eles ganham dinheiro fazendo treinamento de pessoas e inclusive agora vai aumentar a procura por essas empresas para fazer isso. Eles vão poder adquirir mais armas, tudo dentro da legalidade. Estou quase chamando o Fernão para vir aqui para a gente conversar a respeito desse assunto. É interessante, é um merchandising. É verdade. Mas é muito interessante também isso, essa discussão. Bom, fazenda, como é que fica a minha situação? Eu sou dono da fazenda, eu tenho lá meu sítio e lá eu tenho 3 filhos, minha mulher, o caseiro e a mulher dele. Num caso de agressão a alguém da família, eu posso pegar minha espingarda, meu revólver, alguma coisa e dar um tiro em alguém? Qual é o caminho? O que é que a lei faz com relação à questão da legítima defesa? Se eu tenho uma autorização para portar uma arma e alguém me agride injustamente, eu posso, usando moderadamente dos meios que a lei me confere. E o que você chama de moderadamente? Eu queria até que falasse a respeito desse assunto, porque de vez em quando o cara, moderadamente eu dei 6 tiros, eu tinha 12, mas só dei 6. Moderadamente, quando a gente fala em repelir injusta e atual agressão, é quando alguém vem para mim com perigo de vida. Se eu estou armado e alguém vem com uma faca, eu tenho o direito de me defender. Se alguém vem comigo com um revólver, com espingarda, eu tenho o direito de me defender. E se eu atiro e o cara caiu, eu não tenho por que dar mais um tiro. Para quê? Para matar? Não há necessidade mais. Agora, quando há esse excesso, que a gente chama de excesso doloso, é quando você, naquele momento em que você não
não consegue discernir bem a situação da injusta agressão, você dá um tiro, dá 3 a mais, justamente porque você não conseguiu discernir aquele momento, que cessou a justa agressão. E isso a lei me autoriza como justa agressão, ou a mim ou a outra, que seria um parente, um amigo, ou até alguém que esteja no meu ambiente. A propósito, você falou aí que isso é a forma de dissuadir e de repelir. Correto. E aí você me diz o seguinte, isso é legítima defesa, mas isso não acaba, isso não me deixa inimputável, quer dizer, eu serei penalizado de alguma forma. Se eu matar a pessoa que está vindo ali, eu vou responder por aquela morte também. Você responde um processo, né, que vai para a vara do júri. Mas, entendeu, diante dessa escusa da lei, né, eu posso ser inocentado e dizer, olha, realmente, de fato, eu agi em legítima defesa, porque eu ia ser ceifado, eu ia ser atacado, e eu repeli aquela injusta e atual agressão. Nós estamos aí agora com uma série de pessoas, eu estou me lembrando aqui que jornalistas, por exemplo, jornalistas e repórteres policiais têm direito a ter uma arma. Advogados, você também já pode comprar seu advogado, ele fala advogado público, ele não fala advogado particular. O seu trabuco você não pode. E você que é criminalista, você já usou arma alguma vez na sua vida, Bandeira? Nunca na vida. Nunca? Nem nunca precisou, mesmo sendo criminalista? Graças a Deus não. Nada. É porque é a questão da cultura, assim, e a personalidade da pessoa. Né? Bom, caminhoneiro, eu fiquei muito preocupado com a história do caminhoneiro. Eu sei que caminhoneiro é uma classe que está sujeita a riscos. Enfim, está na estrada e a possibilidade de ser assaltado e tudo mais está ali. E que a maioria dos caminhoneiros tem uma arma. Léo, sei disso. Me diz uma coisa, quem nesse país não está sujeito a risco? Me diga um. Todo mundo. Todo mundo. Os caminhoneiros foram inseridos por quê? Quem primeiro fez a campanha do Bolsonaro? Se lembra disso? Os caminhoneiros. Então ele atendeu um reclamo dos caminhoneiros. Lógico que aí entrou muita gente, os advogados públicos, né, guarda de valores, as pessoas que moram na área rural, né, os repórteres. Que, aliás, diz que é residente em área rural. Não diz que é dono de sítio nem nada. É residente em área rural. Quer dizer, você tem uma casa lá no Cafundó, você tem uma casa lá em Calama, por exemplo, você já pode usar uma arma, né? Léo, deixa eu te falar, nesse país a gente vive muito do jeitinho. E se eu tiver um terreno, ou alguém tiver um terreno, um bandido tiver um terreno, e ele não tiver respondendo nenhum processo, tiver idade acima de 25 anos, fizer um teste psicológico, né, ele vai puxar uma energia para ele lá no Joana d'Arc, ou em qualquer lugar aqui no Santo Antônio, e vai dizer que ele é residente e ele vai puxar uma arma. Você entendeu como é que é o perigo que nós estamos correndo? Quem pode pedir isso? Meu camarada, isso realmente assusta, e a conversa é exatamente sobre isso aí, porque parece que no primeiro momento, para algumas pessoas, principalmente os bolsonaristas, parece que é alguma coisa muito boa, mas me parece que tem muito mais coisa aí para a gente pensar a respeito e para a gente ficar meio assustado. Tem coisa que não assusta. Eu vou falar de Rondocap, porque Rondocap, pelo contrário, é só alegria para você, e alegria para você e para a paz. As APAES recebem uma parte daquilo que o Rondocap investe. E aquilo que você investe, daquilo que o Rondocap coloca como prêmio e que você pode retirar, é o benefício que você passa para a APAE e para você também. Domingo tem. Você vai? Eu vou. A melhor mãe do mundo merece o melhor presente de todos os tempos. E o Rondocap pode te ajudar nessa missão. Domingo tem edição especial do Dia das Mães com chance dupla. E agora, com o 5º prêmio. Um Mob no primeiro, um Kwid no segundo, um Gol no terceiro, um Onix no quarto e no 5º prêmio, uma BMW 320i 0 km e mais 8 mil no bateu na trave. E os giros da sorte. Rondocap, contribua com as APAES e participe do sorteio. José Gomes Bandeira, advogado criminalista, meu convidado de hoje, e essa conversa aqui sobre armamento é um negócio que está me deixando de orelha em pé. Eu acho que não somente a nós, eu acho que a todo mundo. Eu não sei como é que, você que está aí sempre perto dos policiais, dos agentes,
como é que eles estão vendo isso? A preocupação deles também é dessa, do seu tamanho, igual a minha, ou para eles é melhor? Assim, o que acontece? Talvez para a polícia, para o aparato policial, vai se ter muito mais trabalho do que se tem hoje. Por quê? Porque com mais arma, a criminalidade aumenta e vai dar mais trabalho para a polícia. O BO vai ser muito maior. Muito maior do que a gente possa pensar, né? Existe um conceito na economia que é interessante, que ele fala da externalidade negativa. O que é isso? É o ajuste, o acordo entre duas pessoas ou duas organizações ou duas, digamos assim, duas empresas ou quem quer que seja. Nesse caso seria o Bolsonaro e os adeptos das armas. Houve um ajuste nesse processo. Bancada da bala, né? Isso. Né? E quem é que saiu beneficiado? Eles saíram beneficiados. O Bolsonaro atendeu o apelo da campanha, atendeu essa bancada, atendeu os vendedores de arma e vai prejudicar quem? A sociedade. Porque nós vamos ver esse aumento de violência no Brasil. Eu estou imaginando aqui, um mês atrás, eu acho que 2 meses no máximo, o Quinto Beck estava aqui fazendo a destruição de armas. Coloca ali, um procedimento, coloca aquele rolo compressor, passa por cima das armas, enfim. Todo ano a gente tem, não sei se todo ano, mas isso é uma prática normal. Eu fico imaginando como é que vai ser agora. Depois de tanto tempo a gente pedindo para que ninguém tenha arma, agora a gente faz o seguinte, olha, agora todo mundo pode ter. E quando a gente fala todo mundo pode ter, a gente diz o seguinte, olha, é necessário que se cumpram os ritos, né? Os ritos e requisitos para que a pessoa tenha arma. Mas a partir daí a arma está lá. Agora, tem a outra coisa também, Bandeira, que eu fico imaginando, que é o seguinte, a arma de fogo tem aquela finalidade, ela é um instrumento feito para matar. A gente tem outras coisas, carro, por exemplo, não foi feito para matar, mas mata. Faca de cozinha, não foi feito para matar, mas mata. Remédio, não foi feito para matar, mas mata. Enfim, e aí, Bandeira, como é que ficamos? Como é que essa sociedade vai começar a viver e conviver com essas coisas? Léo, existe assim, se a gente fizer uma observação, a sociedade vive um processo patológico que a gente chama do individualismo, né, que acaba, eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado comigo. E isso tem tido, assim, tem refletido na sociedade de forma negativa, que a gente se pergunta aonde que a gente vai chegar. Você viu ontem que foi feito pelos Conselho Regional Federal de Medicina, que fizeram uma pesquisa em 500 hospitais, inclusive aqui em Rondônia, e está o caos na saúde. E a gente se pergunta, por que está desse jeito? Ninguém se pergunta isso, né? Se não tem dinheiro para a segurança, se não tem dinheiro para o hospital, para onde que está indo esse dinheiro? Ninguém discute a questão de privilégio de deputado, de juiz, de senador, de desembargador, de uma gama de parcela da sociedade que é beneficiada com valores altíssimos, astronômicos, né, com desperdício dentro da sociedade, e aonde deve ser aplicado o dinheiro com inversão de valores. Ninguém tem discutido isso. Eu não sei se você se recorda, há pouco tempo, eu fiz um chamado no Facebook em que pedia que as pessoas aderissem à campanha da gente transformar a Assembleia Legislativa, a antiga Assembleia Legislativa, na hotelaria do Hospital João Paulo II. Ninguém se importou com isso. Então a gente se pergunta aonde que a sociedade vai chegar se ela não discute seus problemas, é essencial, né? A sociedade lá, o Tancredo Neves, o JK, ninguém discute isso. Então ela não está preparada para isso. Ela está preparada com o que é que eu vou comer amanhã. E a gente discute isso aqui todo dia, Bandeira. O tempo todo a gente está reclamando aqui. Primeiro, as pessoas começam a acreditar que o Estado é que tem que prover tudo, que a autoridade que está lá, o prefeito, o governador, o presidente, ele é que tem que fazer. E a gente esquece que quem manda em todos eles, quem paga tudo aquilo, quem paga inclusive o prejuízo, a corrupção, o excesso de gasto, somos nós. Sai do nosso bolso, de forma compulsória. Porque ninguém sai daqui, eu só vou comprar aqui a minha saúde. Mas é o seguinte, o Estado vai lá e arrasta do seu bolso 40% de tudo aquilo que se produz e pronto. Mas a sociedade não para conversar sobre esse assunto. E o pior, nessa hora aqui agora, que a gente tem uma bobagem como essa da questão das armas, tem uma turma que está batendo palma de um lado e a outra está vaiando do outro. E isso não vai resolver absolutamente nada. E que caminho a gente deve tomar? Educação? Educação. Esse é, digamos assim, um monte maior. Porque eu acredito
né, que essa geração nossa, infelizmente, né, ela perdeu o compasso. E se a gente não investir nas crianças para que elas possam fazer as mudanças que tem que ser feitas na sociedade, nós vamos demorar mais a atingir um nível, digamos assim, um nível da Europa, que lá é um pouco até diferente dos Estados Unidos, que na Europa se propicia mais a questão dos valores, do bem viver, de que nos Estados Unidos que se propicia o quê? A questão do capitalismo, de ganhar dinheiro. E nós estamos assumindo, entendeu, essa ideia do capitalismo americano. Nós temos que lutar para viver bem. Nós temos que lutar para nos respeitarmos como cidadão, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e discutir esses valores. Antes de chamar a Rondoquímica, eu quero fechar essa parte aqui dizendo para você o seguinte: 30% do orçamento das universidades federais vai ser cortado. 30% dos institutos federais será cortado. 44% da verba das Forças Armadas será cortado. E nessa história de corte para um lado, corte para o outro, a gente vai resolver ampliar essa questão das armas? Será que é esse o caminho mesmo? Será que nós estamos fazendo a coisa de forma séria? Será que não está na hora da gente começar a pensar que a gente se livrou de um estilo de governo e pode estar indo para um outro, que é somente o mesmo governo com o sinal trocado? Eu não sei. Vamos lá para a Rondoquímica? Vamos lavar as coisas? Rondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Rondoquímica, vem conferir. Estou de volta, o Zé Gomes Bandeira está comigo por aqui. Tocamos num ponto crucial, a educação, mas antes nós falamos a respeito de saúde. Você tinha falado um pouquinho antes que a gente tem aqui uma sociedade que é violenta por natureza. Queria lembrar que nós estamos no Maio Amarelo e que a gente tem todo mês 470 pessoas morrendo vítimas de acidente de trânsito. É como se 2 aviões caíssem cheios de gente e a gente ficasse aqui sem chorar esse avião. Se fosse um aviãozinho que caísse com uma pessoa só, todo mundo saía lá, capa do jornal, todo mundo falando a respeito. Mas todo mês morrem 470 pessoas, 570 pessoas de acidente de trânsito e 470 pessoas de morte por arma de fogo, faca, tal, não sei o quê, morte violenta de uma forma geral. Léo, a gente se pergunta o seguinte: todas as guerras que tem no mundo, as mortes não chegam ao que nós temos aqui no Brasil. É um absurdo. Nós temos uma verdadeira carnificina, nós temos um genocídio, pessoas se matando, tanto no trânsito quanto com arma de fogo, e ninguém discute isso. Nem discutir, nós vamos liberar mais arma. É esse o modo que nós como sociedade queremos? Matar mais gente? Ninguém discute isso. Bandeira, como criminalista, a sua grande clientela são pessoas de que idade? Se você for pesquisar dentro dos presídios, quem está lá, a maioria, pelo menos 70% a 80%, são jovens de 18 a não chegando no máximo a 30 anos. Essa é a clientela dos presídios. Agora se pergunta, por quê? Porque esse jovem não está tendo oportunidade de trabalho, né? Ele não está tendo oportunidade de estudo, para que ele possa modificar e ele possa ser o protagonista da sua vida. Ninguém discute isso, a sociedade precisa discutir isso. Vamos dar aos jovens o que eles querem, estudo e trabalho. Isso dentro do ambiente familiar também, porque digamos assim, esse desregramento da sociedade, do núcleo familiar, é que tem propiciado isso. Porque o assaltante, né, o homicida, o traficante, se você for ver o histórico familiar dele, é o pai separado, é o pai que bebe, é o pai que é usuário de droga. É isso que nós estamos produzindo hoje na sociedade e ninguém discute isso. E isso, o filho a tendência vai ser a mesma coisa. É o processo natural, ele não tem perspectiva, ele não tem para onde olhar. Para onde ele olha, ele vê violência, ele vê droga, ele vê morte, ele vê o pai agredindo a mãe, ele vai, assim, é o processo dele, é a vida dele. Bem,
a gente está fazendo a nossa parte aqui e eu acho que essa discussão não é uma discussão que deve ficar aqui. Essa é uma discussão que deve ir para a escola, eu acho que deve ir para as lojas maçônicas, deve ir para a sociedade, deve ir para os bares, para as igrejas, para as famílias. Eu acho que todo mundo tem que começar a pensar a respeito desse assunto. Porque eu não estou vendo nenhuma novidade que vá trazer alguma coisa de boa para a população com essa história do desarmamento, não. Ou melhor, do armamento. O Bandeira, eu vou lhe pedir mais um minuto. Está chegando aí o Diogo Portugal essa semana agora e eu quero convidar você para esse show, um espetáculo. Vamos lá. Fala galera, eu sou o Diogo Portugal e vou estar aí na sua cidade. Peraí, quem é você? Você não sabe quem é Diogo Portugal, cara? Esse cara é um pobre coitado. Diogo Portugal é um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, certo? É? Sabia não? Sim, agora que você já sabe do que se trata, cara, aqui vai o convite. Sim, esse convite é direcionado, certo? Ele é único, somente para você, feito com carinho, com amor, com dedicação. O São Jorge realmente não é um santo da Igreja Católica, mas ele também é um santo da Umbanda. Que na Umbanda dele é chamado de Ogum. Sabe por quê, né? Diz que ele matou o dragão e já perguntou, e aí, tem mais algum? Pelo menos é o que a mãe dele diz. Esse é o nível das piadas que vocês pagaram por ele. Bandeira, o que é que a gente ainda pode esperar desse... Eu confesso a você aqui, é bom que eu fale dessas coisas dessa forma. Eu votei no Bolsonaro. Eu não vi a opção no segundo turno. Não foi o meu primeiro voto, não foi o voto da minha escolha, da primeira escolha, mas foi o segundo. E se tivesse que votar hoje, eu votaria de novo no Bolsonaro. Mas o que é que a gente ainda pode esperar de coisa estranha do jeito que está ocorrendo aí? Estou vendo lá aquele maluco chamado Olavo de Carvalho brigando com militares. Eu não sei o que pode acontecer numa hora dessa. Ainda tem alguma coisa da campanha que a gente pode se assustar ainda com o Bolsonaro? Léo, o Bolsonaro ele é produto de quê? Ele é produto de uma revolta da sociedade com as políticas implantadas pelo PT. Você votou no Bolsonaro? Votei sim. Mas quem elegeu o Bolsonaro foi o PT. Com todas as políticas equivocadas que eles praticaram. Por quê? Porque também eu votei no Lula quando ele foi eleito. Porque eu tinha uma esperança que ele mudasse, que ele trouxesse ideais novos, que ele trouxesse benefícios para a população. E infelizmente aconteceu o que aconteceu. E nós continuamos errando. Né? A gente quer o quê? A gente quer melhora. Eu considero o seguinte, o antipetismo, né, e o direitismo que a gente tem são duas faces da mesma moeda. Nós precisamos de moderação, nós precisamos de ideia, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de gente honesta e honrada que implante política pública que possa atender a criança, que possa atender o idoso e que possa fomentar a indústria e o comércio para que a gente possa produzir emprego e possa produzir benefícios para toda a sociedade. Vou lhe pedir um minutinho, eu quero lembrar nesse ponto aqui que a gente fala muito de corrupção. Corromper não é dar dinheiro para receber alguma coisa não. Corromper é trocar ideia, por exemplo. Corromper é mentir. Corromper é mudar a ordem natural das coisas. Isso é corromper. Corromper não é somente mexer com dinheiro, não. A corrupção é algo muito maior. Você tem que ficar de olho nisso, porque isso faz parte da minha e da sua vida. Bandeira, eu sei que você gosta de carro como eu gosto de carro. E a CR3 Centro Automotivo quer o seu carro lá com eles. Põe lá. Se o que você precisa é uma mecânica de confiança para o seu carro, chegou a CR3 Centro Automotivo. Aqui eles fazem de tudo: alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freio, pneus, troca de óleo, manutenção e motor flex e agora também o serviço de injeção eletrônica, né, Carlos? É isso mesmo, nós estamos com limpeza de bioinjetores a partir de R$ 49,90. Tem também a promoção da bateria Estrada, qualidade LA, a R$ 180. Também divide no cartão em 4 vezes e também pneu multimarcas. É isso aí, e a promoção aqui na CR3 continua, viu? Se você, homem, fez o alinhamento ou balanceamento do seu carro, você ganha na hora no San Cabelos um corte de cabelo ou barba. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. A CR3 está localizada aqui na José Vieira Caula 4711, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. E o telefone é o 99203-2626. Se deu problema no seu carro, venha para o lugar certo. CR3 Centro Automotivo está esperando a sua visita. Vem para cá. Bandeira, a gente está se encaminhando para o final do programa
E às vezes eu fico perguntando muita coisa e você fica com alguma coisa que... Léo, eu gostaria de ter falado tal ponto e eu esqueci, ou gostaria de ter me dedicado um pouco mais aí. Pronto, está na hora. Léo, você tem a noite toda e mais 3 dias. Mais 3 dias. Léo, assim, primeiro é o seguinte, dizer para quem nos vê e quem nos ouve, que nós sejamos protagonistas da nossa história. Que tudo pode ser mudado a partir do momento em que eu queira. Então, cada um é capaz de mudar a sua história. E nós podemos mudar esse país a partir de quê? A partir de cada um. Então, na família, a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança, plantando valores. No trabalho, a gente tem essa oportunidade de, com o meu amigo de trabalho, de demonstrar para ele que é possível fazer diferente, que é possível fazer melhor. Então, em qualquer ambiente que nós possamos estar, a gente pode fazer a diferença. Porque a diferença, quem faz sou eu. E nós não podemos esperar pelo governo, não podemos esperar pelo presidente. Nós temos que promover essa mudança, e não é para amanhã, é para hoje. Então, assim, toda hora, em qualquer lugar que nós nos encontramos, é possível fazer essa mudança, é possível nós sermos protagonistas dessa mudança, né? Não ficarmos em casa parados esperando que as coisas vão acontecer pelo governo, e sim por nós. Nós somos o dono da nossa vida, e nós podemos fazer com que o outro melhore também, e que toda essa sociedade, o conjunto dessa sociedade, possa melhorar a partir de mim. Eu faço a minha parte, se o outro fizer a dele, eu não posso fazer nada, mas eu faço a minha, e quero que você faça, que o outro faça, e isso é uma coisa que se propaga dentro da sociedade, né? Hotel Caramuru está comigo, mas eu ainda volto aqui para a gente falar mais alguma coisa, tá? Ficou faltando para mim algo que o Bandeira fala muito para mim. O Bandeira foi um cara que me melhorou muito. A minha convivência com ele, a convivência com ele me enriqueceu muito, espiritualmente eu estou falando. Caramuru. Precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. No primeiro bloco, o Bandeira falou algo que ele já repete para mim há muito tempo. A nossa sociedade tem uma patologia, sofre de uma patologia social. A nossa sociedade está doente. E essa doença, ela tem 2 caminhos, tem 2 remédios. O primeiro é a gente estruturar a família. Quando a gente estrutura a família, a nossa alma fica melhor. A gente não precisa de arma, não. Precisa de alma. E a outra coisa é porque ele é exemplo disso. A educação modifica vidas, a educação faz uma nação. Só através da educação é que uma nação se redime. Obrigado, Bandeira. Obrigado, foi um prazer você, muito grande de recebê-lo aqui. Bom, amanhã, sexta-feira, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeia. Pense muito a respeito daquilo que a gente tratou nessa noite aqui. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus acima de tudo.